O outro grupo agora é o grande grupo dos beta-bloqueadores. Diria a vocês que esse é o pino mestre do tratamento da insuficiência cardíaca. Esse é o fármaco prioritário na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Ele é o fármaco que mais potencializa os outros fármacos e que mais impacta de maneira isolada sobre a evolução do paciente. Então, olhando para o fluxograma, o que nós vemos? Ele impacta em redução de mortalidade, reduz morte por IC e reduz morte súbita quando eu dou ele. Eu consigo melhorar a morbidade, eu reduzo internação por IC e aqui adiciona uma redução de arritmias ventriculares e supraventriculares. Ele tem a propriedade de melhorar a qualidade de vida, não tanto quanto a IECA, mas também melhora a classe funcional e melhora a massa muscular, porque ele combate a caquexia cardíaca. Tem efeito importantíssimo de cardioproteção. Esse é um dos grandes benefícios desse fármaco. Enquanto que a IECA freia a remodelagem, ele melhora a remodelagem, regride a remodelagem. E não tem um efeito de nefroproteção como a IECA. Então, como a gente pode ver aqui do ponto de vista de fisiologia, observem vocês o seguinte. Eu, no meu coração, eu tenho 6 vezes a presença de mais beta-1 receptor do que alfa receptor e 3 vezes mais do que o beta-2. Então domina o beta-1 receptor. Só que a norepinefrina, que é o que é liberado pela vesícula do sistema simpático, ela que é liberada em cima do coração, a adrenalina é liberada pela glândula suprarrenal, não é a adrenalina que é liberado em cima do coração pela vesícula. A adrenalina está no sangue, a norepinefrina é o neuroefetor ou mediador em cima do órgão. Vejam, ela tem um tropismo 20 vezes maior sobre o beta-1 do que sobre o beta-2. Então é só multiplicar 30 vezes 20. O sistema simpático vai atuar 60 vezes mais sobre o beta-1 do que sobre o beta-2. Então é o beta-1 que vai comandar as ações fisiológicas principais do coração, como vocês podem observar, inotrópico positivo, cronotrópico positivo, dromotrópico, que é o relaxamento positivo, ele que vai modular o metabolismo do cálcio, enquanto que o beta-2, ele contrabalanceia, tem um efeito protetivo. E o alfa, onde atua a adrenalina, principalmente, e a angiotensina 2, vai modular a hipertrofia do coração e a fibrose do coração. Então, aqui é a situação de insuficiência cardíaca. Observem vocês aqui, eu tenho uma redução do beta-1, o famoso down regulation, porque o corpo se protege dele. Por quê? Porque o estímulo crônico sobre esse receptor é que promove as alterações deletérias de remodelagem ventricular induzidas pelo sistema nervoso simpático, como hipertrofia, fibrose e apoptose, reporto do código fetal do RNA a nível de modulação do cálcio e do metabolismo da mitocôndria. E, ao mesmo tempo, o beta-2 protege. O alfa está vinculado à hipertrofia. Então, quando eu trato o sistema beta-neuroadrenérgico, eu vou ter benefícios que estão marcados ali embaixo. Sobre a disfunção ventricular, sobre a isquemia, remodelagem e arritmia cardíaca, consequentemente melhorando e impactando na morte na insuficiência cardíaca e na morte súbita. Por isso, o beta é o fármaco master do tratamento da IC. Ele é o pino mestre. O que eu espero do bloqueio beta-2? Nada do que eu desejo. Todos os parefeitos que o beta possa originar advêm de duas ações da sua farmacocinética que nem todos têm. É o beta-2 bloqueio e se passa para dentro do cérebro. O beta-2 bloqueio promove o quê? Vejam, ele promove no sistema nervoso central, se ele passar para dentro do cérebro, redução do libido sexual, hipotensão postural, pesadelo no paciente. Ele promove insônia, mas reduz a ansiedade. Pode me interessar esse efeito? Sim, pode. Se eu quiser reduzir a ansiedade, se eu tiver uma hipertensão arterial de origem central, aí sim eu vou precisar de um beta-bloqueador de ação central. E sobre o sistema vascular? Vejam, ele promove vasoconstricção coronariana e periférica, porque fecha o beta-1, você, ao bloquear o beta-2, o que eu quando digo promove é o seu bloqueio, não a ação sobre ele. Então, quando eu bloqueio o beta-2, já bloqueio o beta-1, eu estou abrindo o alfa. E ao abrir o alfa, vasoconstricção. E com isto, eu posso dar favorecimento à cãibra, disfunção erétil e até o AVC por aumentar a pressão central de pulso. No pulmão é o broncoespasmo, porque o beta-2 favorece a broncodilatação. E o metabólico
Ao bloquear o beta-2, aumenta a resistência à insulina, produz fadiga muscular, porque o beta-2 receptor na musculatura esquelética é que faz entrar o ácido graxo dentro do músculo, que é o primeiro elemento para a explosão muscular do exercício. Está lembrado porque o indivíduo maratonista come muito carboidrato na véspera do exercício? Para aumentar o glicogênio hepático para ter ácido graxo para o exercício. Se eu tomo beta-bloqueador, eu bloqueio a entrada desse ácido graxo dentro da musculatura esquelética, induz a famosa fadiga até em 30% dos doentes. Então veja, não quero beta-2 bloqueio. Quando eu analiso agora então os benefícios do beta-1, vejo aqui está a lista. Tudo que eu desejo em cardiologia do meu beta-bloqueador, como está aqui na lista, é através principalmente da modulação do beta-1 receptor e a liberação do beta-2. É ali que eu vou ter os grandes benefícios, como está aqui enumerado para vocês. Um dos grandes benefícios é a bradicardia, que também será vista junto com a ivabradina, que é chamado efeito Baldwin. O que é isso? Nós, indivíduos normais, quando aceleramos a frequência cardíaca, também aumentamos a contração do coração. Eu tenho que fugir do ladrão, fugir do leão, eu taquicardizo e contraio mais. Eu libero cálcio, recapto cálcio, melhora a força contrátil. Até um limite em torno de 160, 170, 180 começa a cair. Por quê? Porque não há tempo de diástole, o coração não tem tempo para encher. Cai o débito. Eu preciso de ter enchimento. Por isso que o atleta aumenta o diâmetro do coração. Por várias razões. Volume é diâmetro ao cubo. Ou seja, com menos contração, eu consigo produzir muito mais volume de ejeção. Eu estou poupando o músculo. Olha que interessante. Já o indivíduo com insuficiência cardíaca sistólica, ou fração de ejeção reduzida, ele tem um problema no metabolismo mitocondrial e do cálcio, que já já vamos ver. Ele recapta mal, a mitocôndria é hipoenergética. Quando o indivíduo ultrapassa 80 de frequência, olha a curva, observem bem na projeção, e a curva é vermelha. O indivíduo com uma frequência acima de 80 já tem depressão miocárdica. 80 de frequência. Quando o indivíduo vai para uma frequência de 120, olha o que acontece com a capacidade contrátil. Desaba. Porque a mitocôndria não consegue gerar energia. O que é 120 de frequência? É tomar um susto. Por isso ele tem que ser recondicionado. Por isso eu preciso alterar o metabolismo mitocondrial e da célula. Por isso eu preciso renutrir o indivíduo. Não pense que no indivíduo normal não é diferente. Só que no outro patamar. O coração é um músculo como outro qualquer. Tem que ser nutrido. Tem que ser respeitado. Porque ele consome muita energia. De que maneira? Observem aqui. Quando eu ativo o simpático, ativa o beta-1 aumenta a proteína quinase A via MP cíclico, que vai estimular a entrada de cálcio através do canal L de cálcio. Invade o citosol com cálcio, estimula o receptor de radiodine do retículo sarcoplasmático, mais de 200 vezes aumenta o cálcio no citosol. O que eu faço com esse cálcio? Vai lá para o retículo sarcoplasmático, se junta o sítio C da troponina, pum, explosão, contração. É assim que se acontece. Contrai o músculo, mediado por estímulo beta-1 norepinefrina. Tomei um susto, fugi do ladrão, ou sistema neuroadrenérgico autônomo. Mas o indivíduo com insuficiência cardíaca tem um problema. Cronicamente, essa elevação da proteína quinase A por hiperestímulo do beta-1 acaba lesionando aquela bombinha chamada cerca. Vejam lá na projeção. Essa bomba é que traz o cálcio de volta para o reservatório. Ela reporta o código fetal. Não se sabe ainda por quê. Ela funciona de maneira fetal. Ela recapta mal. Consequentemente, acumula cálcio. Ao acumular cálcio no citosol, o citosol é o interior da célula, eu acabo tendo menos cálcio para a próxima contração. Não só isso. Quando o cálcio que se ligou lá na unidade contrátil, eu interrompi a contração, eu tenho agora que relaxar. Eu preciso que ele desacople. E um dos principais mecanismos para ele desacoplar é a difusão alostérica. O que é isto? Cai carga positiva, porque ele é recaptado. Então ele, pum, desloca. Porque ele é carga positiva, caiu a carga positiva igual o ímã. Faz assim, ó, pum. Só que como tem muito cálcio, isso não acontece. Então o coração fica duro. Duro.
É um maratonista que tem falta de ar porque o coração não relaxa. Vai pedalar, não consegue. Contrai bem, mas relaxa mal. Então eu preciso, ao dar beta-bloqueador, eu estou modulando o beta-1, diminuo a proteína quinase A, recupero a cerca, recapto o cálcio. E ao diminuir cálcio, eu tenho menos disfunção sistólica, menos disfunção diastólica e o acúmulo de cálcio triga a morte celular. Eu tenho menos morte celular. Eu preservo o coração, recupero o coração. Olha que lindo. Entenda? Por isso eu dei o beta. Essa é a fisiopatologia. A mesma coisa no metabolismo, lembra? Metabolismo. Sistema neurosimpático, humoral, sistema renin-angiotensina aldosterona, metabólico, é isto. Depois vamos falar peptídeo natriurético. O que acontece no coração? Olhem para cá. Olha que interessante. O coração usa, em média, ele tem o chamado shift metabólico. O coração é um promíscuo metabólico. Ele se alimenta do que for factível. Factível é ácido graxo e oxigênio. Ele usa, em média, 70% de ácido graxo, 30% a 20% de glicose, para entrar dentro do metabolismo da mitocôndria para produzir ATP. Qual o problema aqui? O problema é que eu uso muito mais ácido graxo, que está na minha reserva gordurosa. A glicose eu tenho que comer para botar. Só que o meu ácido graxo é uma gasolina cara. Ela consome mais oxigênio para produzir o mesmo ATP que a glicose produz. Então não é interessante, em situações de estresse, de inflamação, de isquemia, eu tenho um shift metabólico. O corpo passa a usar mais glicose, porque economiza mais oxigênio para a produção do mesmo ATP. Então isso muda toda hora. Mas o que acontece na insuficiência cardíaca? Acontece isso que vocês estão vendo. Eu ativo beta-3 na gordura, libero o ácido graxo na circulação, lá no coração eu ativo a PPAR, gama e alfa, que faz entrar ácido graxo, eu inundo de ácido graxo o coração engorda, impressionante. Eu tenho a chamada beta-oxidação do ácido graxo, com isso eu bloqueio toda a cadeia da glicose, passo a usar 90% de ácido graxo. O que acontece? O coração consome mais oxigênio, a gasolina cara. Vou consumir muito mais oxigênio para ter o mesmo desempenho. Com isso, um coração com uma mitocôndria falindo, ele entra em falência. Então, quando eu dou beta-bloqueador, vejam, olha que interessante, ficou tudo amarelo, eu bloqueio toda a cadeia. Eu bloqueio a entrada exagerada de ácido graxo, recupero o metabolismo, recupero o desempenho do coração. Então, veja, com isto que eu acabei de falar, essas modulações do cálcio, do metabolismo, do beta-1 receptor, da remodelagem, do automatismo, isso redunda em quê? Nos estudos. Então agora eu sei por quê, isso que você vai ver agora. Ao dar beta-bloqueador associado a IECA, eu reduzo em 40% a morte cardiovascular. Eu vou ter impacto dele como ganho absoluto, em média, 4 a 5% de ganho absoluto ao dar beta associado a IECA. Os estudos CIBS-2, com bisoprolol, o MERV com succinato de metoprolol, mostraram os sêniores esse impacto da associação. Um catapultando o outro. Veja o interessante, aqui é o impacto geral. Se eu pego IECA sem beta, eu tenho uma mortalidade de 13%. Imagina, cada solzinho é uma vida. Quando eu associo bisoprolol, cai para 8,8. O que é isso? É isso aqui, ó. É isso de morte que eu estou evitando quando eu associo o beta-bloqueador. Quando eu vejo e ponho isso em números absolutos, eu ganho, em termos absolutos, 5%. O que me significa dizer que eu vou ter um ganho de vida para cada 21 pessoas tratadas. Isso é altamente significativo. Quando eu analiso só o IECA sozinho, com metoprolol, versus IECA mais beta, eu vou ter um ganho inferior. Porque a dose que foi de 200 miligramas, embora ele também está indicado na insuficiência cardíaca, com NNT de 31 pacientes. Ora, o que é o objetivo aqui? Nós sabemos que nossos doentes podem morrer por morte por IC ou morte súbita. A grande maioria morre seco hoje em dia. É morte súbita. Então, além de ter como alvo reduzir a morte por IC, eu tenho que prevenir no meu doente a morte súbita. Ele pode estar assintomático, mas vai morrer dirigindo. Vai morrer andando.
Então os doentes morrem secos hoje, a grande maioria deles. Então o impacto aqui do beta é esse. Vejam, em média redução de 40% de morte súbita, quando nós vimos lá atrás que a IECA reduzia 3% relativo, quase ganho nenhum. Quando analisamos o beta isolado, tem benefício sem IECA? O único que testou isso foi o Cibistrate, foi com o bisoprolol. Ele reduziu em 50% a incidência de morte súbita, quando comparado com o maleate de enalapril. Mas tão importante quanto esse número, veja que a curva abre cedo. Observem, ela começa já a abrir com 3 meses. Com 6 meses eu já tenho ganho e sustenta até o final de um ano. Então, se o seu paciente tiver impossibilidade de tomar IECA ou BRA, o beta é prioritário, porque além de proteger contra IC, contra a remodelagem cardíaca, tem um imenso impacto sobre morte súbita, que é a principal causa de morte dos doentes classe funcional 2 e 3, e é onde você está focado, que é a maioria dos seus doentes. Então veja aqui o impacto em morte súbita. Eu vou precisar só tratar desses doentes 40 para salvar uma vida, que eu consigo comparar do bisoprolol sozinho versus enalapril sozinho. Quando eu associo, olha como eu dou um buster no ganho. Eu consigo um ganho muito maior caindo para 50 pacientes nesse ponto. E o outro benefício agora, final do beta, é o efeito anti-remodelagem. Através do seu mecanismo sobre o cálcio, sobre o metabolismo, ele vai modular também a remodelagem do coração, que é fibrose hipertrofia, geralmente após 3 meses, como vocês podem ver aqui. Esse é o benefício dele. Enquanto que a IECA, vejam, ela freia. O primeiro gráfico é a diástole, o segundo é a sístole e o terceiro é a massa do coração. Observem vocês do lado esquerdo do enalapril, ele freia. O lado direito, o carvedilol, ele reduz o tamanho do coração. Isso chama-se efeito de remodelagem reversa. Melhora o coração. Mesma coisa quando você pensa em doentes, quando você associa IECA com beta, veja, freia aqui com o carvedilol nos pacientes com não tão graves com classe funcional 1. Veja, a IECA freou, enquanto que o carvedilol com a IECA ele diminuiu o tamanho do coração e melhorou a fração de ejeção dele. Quando você pensa em morte súbita, você pensa em desfibrilador. O estudo MADIS-2 mostrou isso. Ao pegar o seu doente e querer prevenir morte súbita, ao botar o desfibrilador, você reduz, vejam, em cerca desses pacientes, 31% a mortalidade ao final de 1 ano e meio. Mas a curva só abre com 1 ano. Só com 1 ano. Botou o desfibrilador, você vai ter o benefício. Mas quando você vai para a subanálise desse estudo, veja que interessante. Ao final de 2 anos, só 30% dos doentes estavam ali dentro. E quando eu vou analisar o grupo como um todo, e vou ver que 30% deles estavam ali sem beta e 70% com beta, eu consigo comparar um grupo com o outro. E observem que o benefício com o desfibrilador só foi alcançado quando eu associei para esses doentes o beta-bloqueador. Sem beta-bloqueador, o ganho, vejam lá a curva, CDI mais IECA, a mortalidade foi igual ao grupo placebo sem utilização de CDI, que também foi 19%. Já quando eu dou beta mais IECA mais CDI, o benefício foi o dobro do alcançado dos pacientes que estavam sem o beta. Então, beta-bloqueador potencializa e ajuda na prevenção da morte súbita desses doentes. Então, quais são as recomendações para o manuseio do beta-bloqueador na IC crônica? Iniciar com baixas doses, ajuste em torno de 2 semanas a dose a nível ambulatorial, sempre junto com o IECA e BRA, espironolactona e atualmente inibidor do SGLT2 que vai ser indicado. E se o paciente tiver sintomas de congestão com diurético, tudo junto. Lembre que o diurético é o maior limitante para o ajuste da IECA e do BRA e do beta. Por vezes você tem que reduzir diurética, dando diurético demais para o seu doente, isso impede você dar o remédio. Classe funcional 1 a 4, está liberado. Os doentes que melhor respondem, não é que tenha que ser, pressão sistólica acima de 110 e frequência cardíaca maior que 70. E atenção, no indivíduo abaixo de 85, esse geralmente não pode dar, frequência abaixo de 60, presença de baixo débito cardíaco, evitar dar, doenças infiltrativas ou restritivas como amiloidose, hipertensão arterial pulmonar, porque você pode comprometer a função do ventrículo direito, estenose aórtica grave, não traz benefício,
No indivíduo com asma sintomática, o assintomático não é problema, aqui principalmente os ditos beta-bloqueadores em dose seletiva, lembrando que o metoprolol deixa de ser beta-seletivo acima de 75 mg e acima de 100 praticamente não mais o é. O carvedilol não é seletivo e o bisoprolol só perde a seletividade acima de 10 mg. E 10 mg é a dose limite dele, ou seja, ele não perde a seletividade. E por fim, no bloqueio atrioventricular avançado. O que a nossa diretriz diz? É um classe 1A, bisoprolol, carvedilol, succinato e metoprolol. Portanto, tartarato não está indicado, o nebivolol virou 2B, o atenolol não está indicado, os outros propranolol não está indicado, não está autorizado. Só esses 3 beta-bloqueadores. Quais são as doses? Aqui estão. Doses baixas de início, ajustes a cada 2 semanas e ali estão as doses alvo dos seus pacientes. Busque sempre a dose alvo. No mínimo 50% da dose é o que você tem que tentar alcançar para ter algum benefício terapêutico do seu doente.